cabelos direitos, ele tinha, isso que eu falei, que chama refração, então a luz ela vai mudar de direção igual o copo d'água com o canudo. Esse telescópio ele funciona de uma forma que ele pega uma região muito pequena do céu e ele aumenta muito pra gente. Por isso que ele conseguia ver muito mais estrelas que a gente consegue ver a olho nu. Só que tinha um problema. Lembra que eu falei da mira de cruz? Essa cruz ela tinha que ser feita de um material muito fino. Fino ao ponto que o fio de cabelo é grosso o suficiente para tapar a estrela quando ela passava. Foi aí que a gente teve dois materiais ao longo dos anos, antes de chegar essa caixa branca misteriosa, para resolver isso. Alguém tem uma ideia do que foi o primeiro material? Linha? Tipo de costura? Ainda é muito grosso. Alguém tem uma ideia? Oi? Ok. É muito. Você sabe demais. Então, um segredinho. Eu acho que ela já sabe. Ela já pensou há algumas décadas. A primeira coisa que a gente usou aqui nessa mira foi basicamente filamentos de lâmpada, parecendo aquelas lâmpadas incandescentes muito antigas. Só que tinha um problema. Essas lâmpadas elas queimavam por algum motivo, que é que esses filamentos eles são muito pouco resistentes. Então, quando o filamento quebrava, basicamente a gente ficava pelo menos uns 4 dias em manutenção. E se o nosso trabalho é fazer um mapa do céu todo das estrelas, é muito complicado ficar 4 dias sem funcionar. Foi aí que veio justamente a solução que você falou. Aquele rapaz, não mais que um rapaz, que vocês viram, vestido de Papai Noel, lá no auditório, é o professor Ramakrishna Teixeira. Ele foi basicamente o astronauta que mais trabalhou aqui ao longo do tempo. E lá nos anos 80, ele conheceu um astrônomo japonês numa convenção. E eles falaram, pô, a gente no Japão teve um problema semelhante, mas a gente já resolveu. A solução é justamente teias de aranha. Só que o problema é, eles não avisaram como que faziam. Eles basicamente deram um documento e falaram, leiam e façam. Só que o documento é japonês. E assim, não era um japonês normal. Exatamente. Era um japonês arcaico, muito antigo. Ao ponto que o departamento de letras da Universidade de São Paulo não sabia traduzir de tão antigo que era. Então foi aí que alguns anos depois, o professor Ramakrishna chegou para o professor japonês e falou, pô, você me fez de otário. Foi aí que ele foi explicar exatamente como é que funcionava. Ele foi na casa desse astrônomo e eles foram no canto da parede, pegou os ovinhos de aranha, que foram enrolados em teia, jogaram um pouco de gasolina e puxaram. Foi aí que veio uma solução extremamente fina e extremamente resistente, que a gente usou até o começo dos anos 90. Então sim, além do ramo, aranhas trabalharam nesse telescópio aqui. E foi aí, basicamente, toda essa operação era muito complicada, como vocês puderam perceber. 2 horas para calibrar, 3 pessoas trabalhando, aranhas querendo ou não trabalhando aqui. Então, por média, por dia, quantas estrelas vocês acham que a gente conseguiu observar? Numa noite, o astrônomo ficava deitado na maca, ele não podia dormir, porque se ele dormisse e perdesse esse dado que ele queria observar, só no que vem. Então assim, era uma perda muito grande. Pensando em toda uma noite perfeita, aquela noite de inverno, um solstício de inverno, 12 horas de noite, diferente de vocês, nenhuma nuvem passando no céu. Fazendo 3 graus. O Rama não cochilou. Quantas estrelas vocês ficam por noite, mais ou menos? Podem chutar. 3 milhões. Bem É menos. um número muito alto. Um pouco menos. Mais. Um pouco menos. Beleza. Quantas? Menos. Um pouquinho menos. Oi? 800. 820. 20 é um número razoável. Basicamente, por noite, a gente conseguia enxergar nessa configuração aqui de 50 a 100 estrelas. Só que ainda é muito pouco. Só as estrelas que a gente olha a olho nu, 50 a 100 estrelas é de se demorar anos fazendo isso. Imagina todas as estrelas que esse cara aqui conseguia enxergar. Foi aí que veio finalmente essa caixa branca mágica aqui. Assim como o relógio, eu quero que vocês tentem adivinhar o que é isso aqui. E tal como o relógio, ele é bem simples e provavelmente vocês todos tenham uma coisa muito parecida no bolso nesse exato momento. Exatamente. Essa foi o cabelo, mas eu tenho certeza. Basicamente, o que tem dentro desse cilindro aqui é uma plaquinha quadrada que a gente chama de CCD. É literalmente a mesma coisa que faz a câmera do celular de vocês funcionarem. Como que ele funciona? A luz é feita de uma partícula muito pequena chamada fóton. A gente pode pensar nela como uma bolinha de gude. Quando a luz atravessava esse telescópio e chegava na placa, como ela é quadrada, a gente sabe muito bem calcular a área dela. É basicamente multiplicar um lado pelo outro. Então a gente consegue perceber aonde que essa bolinha bateu aqui. Então a gente não precisa mais observar uma estrela por vez, pode observar várias estrelas por vez.
E o astrônomo não precisa mais ficar deitado nesse frio que faz aqui no inverno, sofrendo aqui. Basicamente ele começou a trabalhar naquela salinha ali. Como eu disse, nada aqui é feito por acaso. Então ele via tudo que a gente pegava aqui no computador ali. Eram campos gigantescos de várias estrelas. E antes a gente tinha de 50 a 100 estrelas. Com essa maravilha aqui, quanto vocês acham que subiu? Ele não tinha mais que ficar Mais, deitado, bem mais. usava no computador, ele podia dormir à Quantas? vontade. 10.000. Exato. Ó. A gente conseguia ver em uma noite razoável 10.000 estrelas, em noites muito boas, de 50 a 100.000 estrelas. Esse telescópio ele trabalhou por bastante tempo, ele chegou até 72. Os últimos trabalhos foram feitos nos anos 90 e nos anos 2000 teve alguns trabalhos pontuais. E lá para 2007 ele teve o último trabalho acadêmico que rendeu um artigo, que foi com o professor Ramakrishna e uma aluna dele. Basicamente ele foi desativado porque era um trabalho muito complicado e a elétrica dele, como vocês podem ver, não é a coisa mais atualizada do mundo e é bem difícil de manter. Além disso, a região cresceu muito, então vinhedo, valinhos, louveira, a poluição luminosa tomou conta, ficou muito complicado. E mais que isso ainda, existem outros tipos de telescópios que fazem o mesmo trabalho que ele. São os telescópios espaciais, onde a gente não tem dia e noite, então você consegue observar o dia todo, não tem problemas de nuvens, igual vocês estão tendo, e o número cresce muito, mas muito. Basicamente, o telescópio Gaia ele solta dados a cada 3 anos, e o último dado que ele escolheu tinha bilhões de estrelas. Então, não, o professor não está desempregado hoje em dia. Ele basicamente trabalha com os dados desse telescópio. Então, a astronomia ela evolui cada vez mais, assim como os astrônomos que trabalhavam no relógio na calibração, o trabalho dele também evoluiu, e ele não está desempregado hoje em dia. Talvez aposentado, porque isso aqui é bem antigo. Só que, gente, a gente tem uma notícia bem legal que é, em tese, a gente veria as imagens que essa caixa mágica que capturou. Só que eu tenho uma má notícia. Vocês não vão conseguir ver as imagens que ele viu. Mas qual que é a graça? Só que a graça é que São Pedro foi bem bondoso, então aparentemente o céu abriu. Então a gente vai descer e vocês vão conseguir ver Júpiter, provavelmente. Caramba! Não, desculpa a minha expressão. Meu Deus! Só dúvida. Então, aí é bem legal e eu vou explicar bem rapidinho antes de vocês descerem. Estrelas vivem milhões ou bilhões de anos. Então o ser humano nunca viu uma estrela nascer e morrer. Então quando a estrela morre acontece um fenômeno, quando a gente consegue ver, é uma estrela muito grande e ela explode. Nem todas as estrelas explodem, por exemplo, o Sol não vai explodir. Quando isso acontece, a gente tem um clarão no céu que dura alguns dias. Infelizmente a gente vive numa época meio chata. Astrônomos de 1600, 1700 viram duas, no intervalo de 20 anos. A gente provavelmente não vai ver nenhuma. Mas basicamente, se a gente conseguisse ver, basicamente a gente conseguiria ver um clarão no céu e teria uma imagem bem interessante com isso aqui. Oi? Seria a olho nu? A olho nu. Vocês iam ver um pontinho claro bem brilhante, uma estrela tipo 5 vezes mais brilhante que a estrela mais brilhante. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? Viu alguma coisa aqui que queria saber o que é? O que foi instalado aqui? Aqui? Então, aí entra uma parte que basicamente a gente trabalhou muito com a política da época, que a gente sabia que era um pouco complicado nos anos 70. Então, a primeira região para ser afastado de São Paulo, então a poluição luminosa aqui na época era bem mínima. Ainda era muito pequeno. A região é muito propensa, porque a gente tinha uma região bem alta, os observatórios têm que ser em lugares altos, e principalmente por causa da fundação. Percebe um som quando eu pulo aqui? E quando eu pulo aqui agora? Essa parte é meio louca, basicamente porque esses pilares aqui, eles estão fincados numa rocha. Então a gente precisava de uma montanha muito alta que fosse inteiramente feita da mesma rocha. Então, caso alguma coisa trema, e a gente tem uma pedreira aqui do lado, então treme bastante, esse cara aqui não seria afetado. Então foi um conjunto de coisas da época, os acordos políticos, que é uma parte mais chata, mas no geral, longe da poluição luminosa e um lugar bem alto. Você? Então, antigamente, essa caixa, ela não existia. Basicamente, vocês tinham um buraquinho que você colocava o olho, que inclusive quando a gente descer, você vai conseguir colocar o olhinho e ele via bonitinho os objetos. Então, daqui a pouco você vai perceber exatamente como que eles faziam. Você só vai estar de pé, não vai deitar. Mais alguém tem alguma pergunta? Qual que foi o elemento do céu, assim, que eles estudaram mais aqui na cidade? A astrometria é um trabalho bem legal, porque, por exemplo, o telescópio Hubble ou do James Webb que saiu agora,
ela trabalha com campos gigantescos para medir a posição. Principalmente depois daqui, a gente consegue trabalhar com vários e vários objetos ao mesmo tempo. Teve algumas coisas bem interessantes, por exemplo, eles conseguiram determinar quais estrelas faziam parte do aglomerado do Messier 6, que é o aglomerado da borboleta, mas no geral não era um objeto em específico, eram vários e vários e vários. Por exemplo, a gente detectou um cometa aqui, aglomerados, alguns trânsitos planetários, coisas assim. Mas no geral era uma coisa muito, muito vasta, porque a área demanda coisas muito vastas para construir aquele catálogo bem bonitão. Mais alguém tem alguma pergunta? Podem levantar a mão.